Olá, my friends. Tudo bem com vocês? Ainda prosseguindo aí, né, com a nossa montagem aí da nossa ferramenta, né, na ferramenta progressiva 50381, né? No vídeo anterior, redimensionamos lá o piloto, né? O pino destacador também redimensionamos, né, para dar o time correto, né? Fizemos simulações também lá no piloto e no pino destacador. E agora, para finalizar, falta pouco, praticamente agora só falta para a gente fazer as fixações aí, né? Parafusar aí a parte de baixo, a parte média, a parte superior, né? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Ok, pessoal? Então logo aqui vamos fazer a primeira fixação na parte inferior. Então eu vou colocar aqui só a parte inferior aqui em evidência, né? Então a gente já tem aí a parte inferior. Não sei se você lembra, mas lá acho que no primeiro, no segundo vídeo, né? Eu já fiz aqui uns esboços, né? Para mostrar a posição que vai ficar aqui os parafusos, que é esse aqui, né? Então, é isso que a gente vai seguir aí agora, né? Então, vamos colocar esse nosso parafuso aí, o parafuso M8, né? Deu para ver até aqui pelo esboço feito aqui, né? Então, vamos colocar parafuso de 8. Esse parafuso, ele vai parafusar a régua com a matriz na base, né? Parafuso único aí, né? Parafusando aí esses dois itens, né? Ou seja, a régua e a matriz. Ok, pessoal? Então, isso que a gente vai fazer agora. Eu posso até vir aqui ligar esses esboços, né? Fica meio confuso, mas dá para a gente compreender aí, né? A gente sabe que o parafuso é esse, tá vendo? Esse em azul, em magenta, né? Então, é aí que a gente vai posicionar o nosso parafuso aí, ok? Então, vamos lá, então. A gente pode até desligar agora, por enquanto, esse esboço. Vou desligar agora, por enquanto. Vamos colocar o nosso parafuso aí, né? Vamos falar que é sempre bom vir aqui na parte, como a gente está falando de parte inferior, né? É sempre parte, então é sempre bom aqui editar, né? Caso se precisar fazer uma simulação, saber que ele está na parte certa, né? Que ele está na parte inferior, o parafuso. E aí, senão você põe numa parte aí, ele considera, por exemplo, se ele considerar que fosse a parte média, nós fazemos uma simulação, ele ia movimentar aí junto com a parte média. Não é isso que queremos, né? Então é sempre bom estar em evidência aqui, né? Editar a montagem inferior e colocar os parafusos. Então vamos colocar esses parafusos, a gente vai nesse ícone aqui, né? Selecionamos o parafuso, né? A face aqui, né? Onde ele face superior, que aqui é a face da régua, né? E ele pede onde vai estar a rosca, né? A rosca vai estar na base, ok? Só que no meio das peças aí tem uma outra peça aqui que precisa ser furada, né? Que é a peça do meio, no nosso caso a matriz, né? Clicamos aqui na matriz aqui. Opa. Isso. Então ele colocou até um diâmetro ali meio diferente, mas não é isso que a gente quer aqui na primeira. E não vai ser assim, vai ter um furo rebaixado, né? Opa, não posso subir aqui. Não sei por que não está reconhecendo. Eu vou sair aqui um pouco. Vamos entrar novamente, tá? Vou tentar fazer novamente. Eu vou tirar algumas coisas aqui. Eu acho que poderíamos deixar, para não ficar muito confuso, vamos deixar só as peças que a gente vai ter que trabalhar. Essa daqui, né? Matriz e a base. Deixa só essas três, né? Vamos isolar elas. Isso fica mais fácil para trabalhar. Vamos tentar fazer aqui, ó. Parafuso, né? Vai estar nessa face aqui, né? Os parafusos aqui, um M8, né? 25, ok? Onde vai estar a rosca, né? A rosca vai estar nessa peça. Temos essa peça aqui do meio, que é a matriz, temos que fazer a furação também, passar por ela. É isso aí. 9, perfeito. Isso aqui ele está considerando que o parafuso está em cima, mas não é isso. Queremos que seja assim. Isso. Com rebaixo. Né? Então seria isso mesmo aí. Ó.
Aqui podemos até colocar aquela cor lá para a cavidade sair uma cor diferente da peça. Né? E aqui ele está com o L1 de 15, não, L1 de 15, L1 de 15, acho que tá bom. L1 de 15, não, L1 de 10, desculpa, L1 de 9, vamos colocar aqui 12, ele desceu um pouco mais, 10, vamos colocar 10 milímetros. Como em cima da régua não tem afiação, né? Vou colocar aqui, isso, 10 milímetros, né? Ok. A rosca, né? Rosca na base. Tá bom também assim. Tem um L1 de 18, podia até ser menor, um L1 de 15. Né? E aqui pode ser 20 milímetros. Isso. Né? Não precisa ser uma rosca passante, aí nem precisava. Né? Vou fazer outro tipo de. Nem é mais fácil fazer uma rosca passante, né? Vamos ver aqui. Talvez esse modelo aqui, isso, fazer direto e faz uma rosca ali, uma certa altura, é um L1, tá bom, é um comprimento da rosca 18 e faz um furo passante, aí é mais fácil para fabricar, né? Isso aqui é só para deixar a cavidade na cor, né? E na placa, no furo do meio, né? Que é a matriz, então um furo de 9 em 8, pode ser furo de 9, ele vai ter o pino de guia, né? Não precisa estar apertado. Então é isso aí, né? Vamos aceitar isso, né? Agora vamos ter que colocar aqui o nosso. Agora vamos ter que ligar aqui o nosso esboço. A gente já sabe que o nosso é esse em azul, né? Com a evidência lá, né? Deu para ver? Então, esse aqui. Então, vamos colocar nossos pontos exatamente concêntrico com esses furos aí magenta. Vou colocar 4 furos, né? 4 pinos de guia. 4 pinos de 4 parafusos. Vamos aceitar isso. Ah, tá, pessoal. Aqui ele está dizendo que 4 pontos aqui, né? Que não tem intersecção. Não tem intersecção porque tem que fazer 2 lá primeiro, porque ele considera essa régua aqui independente dessa, né? Então, vamos cancelar os 2 pontos que estão na régua do lado de cá. Ok? Então, vamos aqui, vai virar aí, ó. Vendo? Ele fez só do lado de lá, tá vendo? Porque essa aqui, né, a gente não clicamos, né, na face dessa daqui, sim daquela, né? Então tá lá o furo, né? Então é isso aí. A gente pode até copiar esse aqui, né, para não entrar direto lá. A gente pode. Tem esse aqui, ó, é Standard Component Copy, né? Então a gente pode clicar primeiro nele, isso aqui. Ele acaba, né, respeitando todos aqueles valores lá que a gente selecionou anteriormente, né? Então a gente vai trocar só essa face aqui por essa, né? Por essa face. Isso. Vamos aceitar isso. Agora sim, vou colocar aqui o ponto. Nesse, o ponto nesse. Né? Ele deu ali um erro, não sei o que está acontecendo, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Erro de posicionamento. Está ali considerando, mas ele pronto, já eliminou o erro. Não temos erro nenhum na árvore, né? Sempre é importante vocês verificarem isso aqui também, né? Por isso não tem erro aqui, precisa resolver logo. Assim que aparecer um erro na árvore, vocês já precisam tentar identificar esse erro e resolver logo, né? Antes de fazer outras coisas. Então tá aí. Então já fixamos aí nossa parte de baixo aí, né? Vou desligar aqui os esboços. Dá para ver aí, ok? Né?
a régua, né, com a matriz, está tudo parafusado aqui na base. Ok, pessoal? Tem uns pinos de guia aqui também, vamos fazer isso agora. Né? Então vamos aqui, né? Vamos colocar os nossos pinos de guia. Que é esses aqui, pino com rosca aqui, ó, que é mais fácil para extrair eles, né? Então, aqui, teria que ser um pino só, comprido, para pinar tudo também. Então, vamos falar que está aqui nessa face, né? Não pode ser folgado na matriz aí. A gente tem que colocar um pino pinando a matriz, depois colocar outro pinando a régua na matriz. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer. Né? Para pinar tudo de uma vez, parece meio complicado, né? O certo seria a gente colocar 2 pinos, né? Vamos tentar fazer isso. Vou tirar essa seleção aqui. Pinar primeiro a matriz, né? Aqui, vamos escolher aqui o nosso diâmetro, né? 8. E dar esse pinado aqui na base. Né? Então, está fazendo um furo aqui diferente aqui na base. Aliviado. Pode até ser assim mesmo. Só que esse pino está muito comprido. Ele tem que ser pelo menos metade aqui, porque depois a gente vai introduzir um outro pino guia pinando na régua na matriz, né? Então, vamos ver como é que fica aqui. Acho que até tá bom assim, mas acho que o comprimento desse pino aqui não tá muita coisa. Vamos colocar um pino de 20, vamos ver como é que fica. Tá meio curto. Pino de 25. Isso, 25 está razoável. Daqui para cima a gente coloca outro pino de guia. E aí, pessoal, talvez a gente vai ter que virar ele, não sei por que ele apareceu com a rosca por lado de baixo, mas a gente dá um jeito de inverter isso aí. Ok? Vamos aceitar isso aqui. E vamos aceitar assim mesmo também, essa configuração. É um alívio ali, é até mais fácil para fabricar. Né? Vamos aceitar isso aqui. E eu tenho aqui também, né, que a gente fizemos lá no primeiro, no segundo vídeo, eu tenho aqui, né, os esboços também do pino de guia. Vamos só ligar aqui os esboços. Os pinos de guia são esses em amarelo, né? Então vamos só colocar aqui os nossos pontos, concentro com esses esboços aqui em amarelo. Esse aqui é um pino diferente, né, para não montar a matriz, né, errada. Então, vê que eles estão aqui nesse sentido e esse está no outro sentido. Então, não tem como o ferramenteiro girar essa matriz aí e montar de forma errada, né? Vamos aceitar isso aqui. Começar. Isso, já desenhou lá, tá vendo? Já colocou nosso pino de guia lá. Engraçado, vamos desligar isso aqui. Engraçado que ele montou o pino de guia aqui invertido, né? Eu queria que a rosca dele ficasse por baixo. Vamos ver se a gente consegue clicar nele. Não nesse que está aqui no padrão, mas o que está direto na árvore principal. Deve ser esse aqui o primeiro. Isso. Aqui vamos ver se a gente consegue exibir o posicionamento. Essa distância, esse concêntrico, vamos ver se a gente consegue inverter isso aqui. Vamos inverter aqui, ó.
Acho que é isso aí, pessoal. Já deu para ver a sombra dele lá que ele inverteu. Isso. Agora sim, tá com a rosca para o lado de cima, né? Fica mais fácil o ferramenteiro aí poder sacar, né? Agora sim, agora vamos montar, vamos fazer o mesmo pino, agora pinando. Caramba, aqui ficou também, ficou baixo aqui, tá, pessoal? Vamos ter que mexer no posicionamento dele também, para ele ficar metade metade aqui. Tá muito baixo ali na matriz. Vamos clicar nele aqui de novo. Vamos ver se ele exibe posicionamento. Distância, vamos ver como é que tá isso aqui. Tá 3,5. 3,5 da onde, né? Dá para ver ele ali dentro. Vamos colocar aqui. 3,5. Vou colocar aqui 5 minutos só para ver o que acontece ali. Não, ele está indo para baixo, né? Então, vou colocar aqui 10 minutos. Caramba, tá indo lá para inverter a dimensão. Então, aqui, vamos colocar aqui 5. Será que ele inverteu? Não, isso aí, mais ou menos isso aí. Porque ele fica metade na matriz, né? Metade na base. Então, aqui que 6 milímetros. E tá bom aí pra gente, pessoal. Tá bom assim. Vamos aceitar isso, né? Isso. Então, nossa matriz está pinada aí na base. Ok? Vamos fazer esse pino agora é, na parte de cima aqui. Vamos pinar agora. A gente pode até tirar, deixar só a matriz e a régua. Fica muito confuso. Então, assim que a gente costuma trabalhar assim para facilitar aí para a gente aí, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ocultar, só ocultar aqui a base. Isso. Mais fácil aí para a gente enxergar. Vamos fazer aqui agora, de novo. Pinar, né? Desculpa aqui o nosso pino de guia. Vai estar aqui. E outro vai estar aqui, como ele já está furada, depois a gente lá no desenho da matriz e cancela, que talvez vai ficar um sobre o outro. Como a matriz já está furada, né? A gente vai lá e cancela. Então vamos colocar esse aqui, perfeito. Pino de guia. Isso está muito comprido, né? Vou colocar aqui um de 20. De 25 mesmo. Talvez vai ter que subir um pouquinho ele, porque aqui ele já encostou aqui no, né, deu para ver ali que está praticamente encostado com. Mas tudo bem. Então aqui na regra ele vai ter 8. Né? E na matriz ele já está feito, ele vai remontar e fazer direto. Né? Isso. E vamos ter que fazer primeiro numa régua, depois na outra, né? Porque a régua é dependente, ele, naqueles pontos ele não vai permitir fazer, né? Nessa régua de cá, porque clicamos nessa face. Ok? Então vamos aceitar isso aqui. Vou colocar o nosso ponto aqui, concentro com esse aqui que nós já temos. Isso. Então tá aí. Ele já pinou ali, ele ficou praticamente encostado, mas ele fica invertido, eu não sei porquê, mas aqui a gente inverte aqui, ó. Exibir posicionamento, esse concêntrico aqui, a gente. Aqui, ó, isso.
Só que vamos ter que acertar também essa distância aqui também. Esse aqui está ok, aceitamos esse. Essa distância também, bom, vamos aceitar esse aqui. Vamos editar essa distância aqui também. Vamos colocar aqui 5 milímetros, vamos ver para que lado que ele vai correr. Vamos colocar aqui, inverter a medida. Isso. Está praticamente encostado. Então vamos colocar aqui quantos? 6. Isso. Aí, dá uma folguinha ali. Então seria isso aí. Aceitar. Aceitar aqui. Opinamos essa régua aí também na matriz, né? Vamos fazer o mesmo para o lado de cá. A gente pode até copiar esse aqui, né, de cima. A gente consegue fazer. Aqui nesse copy aqui. E a componente padrão, né? Essa face aqui, a gente desliga, né? Limpa aqui e colocamos essa face aqui. Ok. Ele reconhece lá da matriz, ele mantém aquelas medidas. É, isso vai querer tirar a cor, mas tudo bem, vamos colocar aqui. Vamos aceitar isso. Mesma coisa que vimos no anterior, deixar concêntrico já com o furo que já existe, né? Isso. O nosso pino já vai aparecer aí também. Isso. É uma forma que aconteceu do outro, eu não sei por quê, por cargas d'água, mas ele acaba invertendo aqui, né? Então, inverter esse aqui, esse concêntrico. Não sei se é um problema do programa aí, mas. Isso. Na distância também vamos ter que alterar também. Aceitar isso. Né? Aqui na distância também vamos editar aqui. Distância. E aqui dentro é. Aqui. Aqui 6 milímetros. Vamos inverter essa medida. Isso. O bom é que eu inverter. Ah, tá. O comprimento desse pino aí, que, poxa vida, a gente copiamos ele, mas parece que ele está com um comprimento diferente. Vamos aceitar aqui. Ele ficou com um comprimento diferente, pô. Vamos ver. Ficou com um comprimento diferente, não sei por quê. Um comprimento de 20. É porque ele está deixando só esse 100 aí. As coisas de vez em quando acontecem que a gente não sabe o que que é. Vou falar aqui que não. Isso aqui. Cara,
Não quer dar certo aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte: eu vou cancelar essa usinagem, vou fazer diferente esse aqui, tá? Tem outras formas também de fazer. Não está querendo deixar mudar aqui o comprimento. Vou deletar ele, tá? Vou deletar ele. Isso. Deletar ele, vou fazer diferente, tá? Eu vou furar só. Vou furar só a. Como a gente já está furado, vai ser até melhor. Como a gente já tem o furo na nossa matriz, né? Do furo do primeiro pino de guia. Então eu vou editar essa peça aqui, ó. Vamos fazer o furo nela, tá? É, vou fazer aqui um esboço nesse plano. Vamos fazer o furo aqui. Vou copiar aqui o furo da matriz. Vou verter esse furo da matriz aqui, ó. Isso. Então é melhor, tá? Vamos furar isso. É um furo passante aí, né? Isso. Perfeito. Isso é até melhor. Furamos também já a nossa régua. Ok? E aqui no. Aqui agora vamos posicionar esse piloto, vamos copiar, né, esse pino de guia. Copiar aqui com posicionamento, tá? Este componente, vamos aqui, concêntrico, vai ser com essa linha agora. E aquela vamos repetir a medida. Repetir. Opa, não, repetir não. Vamos cancelar esse repetir aqui. É. E colocar aqui. Isso, vamos inverter aqui. Vou colocar aqui, que aqui é, vamos ver, 8. Aplicado aqui, hein? Vou cancelar isso. Porque ele não quer vir. Vou copiar, então vamos lá. Uhum. Copiando aqui com posicionamento. Ele vai ser concêntrico com esse aqui. Tá aí. Então, com essa medida aqui, ele está muito para cima. Vou colocar que seja 5. Não está acontecendo nada com ele, porque ele não está movimentando. Se eu repetir, vai ficar muito embaixo. Hum?
Começou a subir um pouco. E tá bom aí, ele não está encostado no de baixo. E aí, pessoal? Então, isso aqui, a gente vai aceitar esse. Né? Vamos fechar aqui. Esse aqui vamos fazer a mesma coisa. Copiar com posicionamento. E no concêntrico, é esse aqui. Nessa outra medida, vamos repetir. Eu não aceito repetir, engraçado. Vou tirar o repetir, então. Engraçado. Tá aceitando, engraçado. Vou fazer o seguinte. Copiar com posicionamento, né? Concêntrico com esse. Isso. Tá faltando indicar a superfície. Não tem jeito, né, pessoal? Então é isso aí. Vou colocar aqui. Vamos ver onde ele corre. Vou inverter. Conceito negativo. Vou inverter agora. Nossa, não deixa nem inverter a medida. Vamos trocar essa superfície. Colocar essa superfície. Isso. Agora sim, pessoal. Desceu 5 aqui. Vamos colocar aqui 6 milímetros. Isso já não encosta no pino. Então é isso aí, pessoal. Um trabalhinho aí, mas é isso mesmo, tá? Fechar aqui. Vamos sair do modo de isolar. Então a parte inferior aí nós já fixamos a régua, né? Na base, né? Está fixada, ok? Vamos sair isso aqui um pouco. O que a gente teria mais aqui para fixar? Tem que fixar esse apoio da tira também na régua, né? A gente pode colocar um parafusinho por baixo, um parafusinho por cima. Talvez por baixo seria até mais fácil, né, Bruno? O cara colocar, porque essa montagem geralmente ela vai estar. A gente pode colocar por cima também. Vamos colocar um parafusinho. Vamos colocar por cima. Então vamos deixar, vamos isolar essa régua, aqui o apoio da tira e essa outra régua. Vamos enxergar só elas, né? E sempre vindo aqui, eu gosto de vir aqui e falar que estou trabalhando sempre na parte inferior, né? Para que não tenha nenhum problema aí na hora de fazer a parte de simulação de movimento. Um M6, talvez um M6 aí estaria bom, né? Para prender a régua aí. Eu acho que está de bom tamanho aí, pessoal. Vamos tentar colocar aqui então. Parafuso, né? Isso aqui também. Vamos colocar aqui um M6. Ele vai estar aqui e a rosca vai estar nessa peça. E esse vai ser um M6, acho que está bom. Ele vai estar assim alojado. Isso vai. M6, vamos colocar aqui que tem 8 aqui.
né? É isso aí. Sempre trocar aqui. Talvez tenha um jeito de colocar alguma configuração para você não ficar trocando isso aqui toda hora. Depois eu vou investigar isso direitinho, né? D0, esse D0 pode ter 7 milímetros, nem precisa ser 6 milímetros, né? E a rosca, no outro está a rosca, que é a rosca passante de M6, né? A passante aí. Rosca normal, isso. Vamos aceitar assim. Ele vai ter que fazer 2 vezes, né? Vamos posicionar esse aqui assim. Vou pôr alinhado. Aqui, como essa aqui é mais curta, vamos deixar furo alinhado aí. Colocar aqui mais ou menos aqui assim. Ver se eu tenho aqui. Posso ligar os eixos. Vocês podem fazer esse recurso aqui. Vamos deixar tudo alinhado. Esse, tudo na horizontal. Isso. Perfeito. Agora podemos tirar aqui uma medida, que pode ser até da. Pode ser daqui mesmo. Deixa eu medir aqui daqui até aqui. Vai ter aqui, sei lá, 10 milímetros. E daqui mesmo face até aqui, vamos ter aqui. Aqui ele vai ficar aqui, eu quero colocar alinhado, vamos colocar aqui 75. Fica aqui dentro, né? Tá alinhado, dá para colocar. Deixa aí. Eu poderia me fazer primeiro nesse lado. Mas tudo bem, como já escolhemos lá, vamos manter lá mesmo. Vamos aceitar isso. Está aí então o parafuso, né? Vamos copiar ele. Aqui vamos copiar. Vamos tirar essa superfície aqui. Vamos acrescentar esse. Isso, a outra ele já aceita automaticamente, né? Isso, vamos aceitar isso aqui. Vamos colocar aqui. Ele desligou de lá, vamos colocar ele aqui. Depois a gente posiciona em relação a. Vamos só alinhar aqui na horizontal, para que está tudo alinhado. Vamos aceitar. Depois a gente com ele foi de efeito que ele apaga, né? Quando você copia, ele apaga o anterior, né? Isso. E agora a gente pode só no logo preso aqui, a gente pode só clicar nesse aqui. Vamos só editar aqui o posicionamento. Agora ele deixa o outro lá marcado, tá vendo? E a gente só pode só alinhamos aqui com esse. Na vertical aqui. Isso. É a mesma coisa esse com esse. Isso. Então tá aí, pessoal. Então tá, fixamos também essa placa aí, apoio da tira, né? Na régua também. Ok? Tirar isso aqui. Então, aquela parte de baixo, então, a gente já, né, já fixamos aí tudo. Né? Tudo preso aí. Ok? Agora precisamos ir para a parte de superior. Né? Vamos salvar isso aqui. Né? Vamos soltar toda a montagem. Isso. Isso aí. Parte de baixo do fixado. Depois temos também que prender a nossa parte média. Mas vamos subir para a parte superior. Vou deixar só a parte superior, né? Que esses aqui, o upper part, o que é o upper part? Né? Vamos prender aí também, né? Em cima não precisamos colocar pino de guia, tá, pessoal? Como já tem a coluna vai ter aí a responsabilidade de alinhar todo o conjunto, a superior com a parte inferior. Então aqui vamos deixar solto, só no parafuso mesmo, né? Então, o parafuso vai vir de cima, né? Por cima. Então, no M8 também vamos prender tudo. Prender a placa de choque e o porta-punção. Ok? Vamos lá.
parafuso, e vai estar aqui, né? E a rosca vai estar aqui no porta-punção. Isso. E a gente tem a parte do placa de choque, vai ter que ser furada também, para passagem do parafuso aí. Isso aí, né? Por 45. Mas voltando aqui em cima, aqui, esse L1 está muito baixo aqui para M6. Vamos fazer um mais profundo aí. Fazer aqui a M. Opa, esse parafuso é um M8, não M6, tá, pessoal? Isso. Vamos fazer aqui uns 12. Isso, de M8 por 40. Tá ótimo assim, né? M8 por 40. E tá bom para nós aí. Né? Isso aí. Aqui é a rosca, né? A passante, né? Perfeito. Né? Na peça do meio aqui, tá com 9, tá bom também. Posso pôr de 8. Vamos aceitar isso? Vamos colocar alinhado exatamente com aquele. Puxa vida, aqui eu não. Bom, pessoal, eu não coloquei aqui em evidência a parte superior. A gente vai colocar ele aqui, vamos fazer uma simulação para ver se ele vai respeitar aí a parte de cima, né? Que está na parte de cima. Eu vou soltar esse parafuso aqui. Não fica assim, mas vamos colocar aqui, ó. Não, vamos ter que soltar mesmo, mas a gente não consegue enxergar aqui. Colocar na mesma posição que estava na parte de baixo, até parafuso aqui. Ok? Está alinhado com esse, alinhado esse, alinhado esse, alinhado esse. Agora ele pode inverter, deixar tudo simétrico. Não tem como inverter porque a cavidade está para cá, não vai ter como inverter. Então vamos fazer isso aí. Já vou fazer toda a furação, vai abrir a. Pronto, isso aí. Então já prendemos a parte do porta-punção, está fixado já. 4 parafusos, por enquanto tá bom. A gente vê aí se a gente vai colocar mais alguns, mas acho que tá 4, tá bom. Então já prendemos aí também. Parte superior. Né? Ok, vou salvar. E agora vamos deixar só a parte média. Ali tem um parafuso também ali. Né? Cadê a parte média? Aqui, middle part. Isso. E precisamos prender, né? Prender o nosso pisador aqui no porta-pisador. Né? Então, vai atrapalhar a gente aí, mas a gente pode pôr dois, três, sei lá, uns meia dúzia de parafusos, né? Desse tipo. Acho que vai ficar bom aí também, né? 4 parafusos e 2 pinos de guia. 4 parafusos e 2 pinos de guia. Né? 4 parafusos aí também é M6. Né? Aqui a gente tem a opção, a gente pode colocar o parafuso por cima, né? Por cima com a rosca no temperado, ou abrir o rebaixo embaixo e em cima. Também dá também. Né? Acho que de qualquer forma aí fica bom. Né? Às vezes fazer o furo, né? O rebaixo aqui no parafuso. Ele pode marcar a peça também, mas essa peça também não tem tanta responsabilidade assim. Vamos lá, ver o que a gente faz. Então, vamos colocar aqui o nosso parafuso. Vou tentar prender daqui para lá, tá, pessoal? Vamos ver como é que fica. Eles têm um perigo dele sacar e cair por cima da ferramenta, né? Vamos ser mais seguros, vamos colocar por aqui mesmo. Né? Isso aqui, esse pode ser um M6, né? M6 e a rosca vai estar no. Isso.
os capacentes lá. E aqui como é que ficou as medidas? M6. Né? Isso, M6, o L1 tem 8. Tá bom. Deu por 25. Deixa eu colocar aqui 10 milímetros. Vamos ver se ele vai trocar isso. 10 continuando por 25, tá bom assim. Né? Vamos posicionar ele aí. Isso nós não fizemos nenhum sketch prévio, então vamos ter que colocar ele por aqui. Eu acho que esse aqui tá, a gente podia eliminar essas peças aqui, ó. Pode nos atrapalhar aí, né? Mas vamos ver. Vou colocar aqui. Vamos posicionar. Vamos tirar a tira. Essa tira também aí para. Bom, vamos deixar. Né? Vamos posicionar aqui a nossa. Veja que a gente tem um parafuso aqui. Parafuso aqui, ó. Vem por aqui. Aqui. É. E mais ou menos aqui assim também. Vou desligar a tira só momentaneamente. Aqui. Isso. Vou alinhar esse aqui. Esse aqui também não está alinhado também. Né? Aqui também está na vertical com esse. Né? E esse aqui também vai estar na vertical aqui com esse. Isso. Podemos posicionar. A gente poderia até colocar alinhado com furo para fazer lá, mas não, vamos deixar assim mesmo. Né? A gente deve ter um plano aqui no meio. Né? Deve ter um plano aí no meio. Então, pegar aqui na parte média, a gente está trabalhando, eu vou colocar uma linha de centro aqui, ó. Vou colocar uma linha de centro aqui. Vamos nesse plano aqui da parte média. Vou coincidir essa linha de centro com esse plano. Vou colocar simétrico essa linha aqui. Isso. Agora vamos colocar uma dimensão aqui, né? Vou colocar só um, como é simétrico, vou colocar só um lado. Como colocamos todos, né? Vamos colocar direto. Aconteceu o quê? Daqui para cá. Aqui que tem 36. Tá bom, sim. Né? Olha que daqui para cá tem 12. Daqui para cá tem 12 também. Ok? Deixa ele aí. Depois a gente põe um pino de guia. A gente pode pôr só 2 pinos de guia. Um aqui e um aqui alinhado. A gente podia chegar esse pouco mais para lá e colocar 4 pinos de guia. É. Vou tentar fazer o seguinte, eu vou aqui tô achando que ficou aqui muito perto aqui, hein, pessoal. Porque aqui eu acho que vamos ter que dividir, tirar um pouco aqui. Vamos colocar aqui 34. Isso. Um pouco mais longe aqui. E a gente podia deixar ele aqui com 10. Vamos ver com 10 como é que fica. 10 ali também. A gente colocar 2 pinos de guia aqui, 4 pinos de guia. 1, 2, 3, 4. E no que não deixa a gente deslocaria para não ficar montar errado, né? Vamos considerar assim por enquanto, né? Acho que não precisa colocar mais. Vamos ver se a gente colocaria mais uma aqui. Vamos ver como é que fica. Ficar mais. Vou colocar aqui. Vamos falar que isso também está alinhado aqui. Isso.
de colocar esse pino aqui dentro é que se tiver alguma modificação no produto, né, alguma coisa, se precisar colocar alguma coisa, né, aí você tem que fechar o furo e tal, né? Então, eu acho que vou deixar só 4 mesmo, mas 4 para essa peça aí, acho que está de bom tamanho, né? Acho que eu não vou colocar esses dois aqui, não. Parafuso eu vou cancelar esses aqui, tá? Aqui você tem que pensar nisso também, que isso é alguma alteração do produto, o cara coloca um furo na peça, tem que colocar aqui, acaba coincidindo com o parafuso, ou ali perto, aí você tem que fechar tudo. Vou manter assim por enquanto, tá? Ele vai prender aí. Isso. Vai preso, ok? Né? Então, a gente vai fazer uma simulação aqui rápida, mesmo com isso aqui, vamos ver se ele reconhece que está aí na parte média. Vamos soltar o play. Ah, tá aí. Ele, ele considerou que o parafuso está na parte média. Tá vendo? Está viajando junto com a parte média. Tá certo, tá ok, pessoal. Ok? Então, agora vamos colocar nosso pino de guia aí também, né? Aí vai estar praticamente terminada a parte de fixação. Né? Vou colocar nosso pino de guia. Ele está aqui. Ele vai estar aqui, né? E essa peça aqui. Isso. Não precisa ser 8, 6. Isso. Né? De bom tamanho aí. Isso. Aí vamos posicionar nosso pino de guia. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Vou colocar outro aqui. Esse aqui, vamos deixar um pouco para fora aqui. Não vamos deixar a mesma distância, não. Vamos montar aí de forma errada. Aí. E aí, pessoal? Vou falar que isso aqui está tudo alinhado. Está alinhado. Esse aqui, esse também está alinhado. Né? Vamos puxar a dimensão aqui. Ser 20 milímetros. Isso. Opa, aqui esse aqui. Então, isso. Vou puxar aqui também, que esse aqui também é 20. Ok. Esse aqui é um pouco mais, tá? Isso, 25 isso. Eu corri o risco aí de montagem errônea. Ele ficou aqui bem próximo desse centro. Se a gente pudesse carregar esse aqui um pouquinho, mas vamos deixar assim mesmo. Tá? Deixar assim mesmo. Então tá aí, pessoal. Tá fixado também aí, né? Aqui é danado do piloto, do pino, né? Eu não sei por que ele monta invertido, né? Então, só virar essa parte do concêntrico. Ele já vira para o lado certo aí. Então tá aí, pessoal. Tá montado também, né? Parte média. Então, se a gente abrir essa peça sozinho, você vê que tá todas as usinagens aí, né? Do pino de guia, né? Não ficou tão próximo, não tem áreas fracas, né? Você vê que ficou bom aqui o porta-pisador, né? Nós vamos salvar, só manter. Se a gente abrir só o pisador aqui, ele ficou tão bom também, né? Tá resistente, tem 4 parafusos, 4 pinos de guia, né? As passagens do macho, né? Que também ficou bom, tá ótimo, sim. Né? Vamos salvar, vamos só manter, vamos soltar toda a nossa montagem. Isso, então tá tudo fixado, pessoal. Então a nossa ferramenta praticamente está pronta.
né? Agora que depois vai ter, né, nos próximos vídeos, fazer uma parte de acabamento, que a gente né, quebrar esses cantos que são perigosos para o operador, né? A gente vai fazer então no próximo vídeo, vou estar fazendo então toda essa parte aí de acabamento. Né? Vamos soltar nossa tira também, né? A gente pode até fazer uma simulação aqui, né? Aqui, botar aqui um play. Aqui, para enxergar aí, né? Está acontecendo na ferramenta e tudo aí. O piloto chegou, pilotou primeiro, cortou, né? A peça caiu. Quando subir, né? É, a gente está sempre, coluna sobe na parte lá, ela sobe, mas continua guiando aqui na bucha, né? Sem sair, né? O piloto chega primeiro, pilota, corta a peça, é isso aí, pessoal. Então, a nossa ferramenta tá montada, completamente montada aí, né? Eu preciso verificar aí as possibilidades aí que tem para o Logopress aí, que, como eu falei para vocês no início, é um software aí dedicado ao projeto de ferramentas, né? No ramo de estamparia de metais aí, né? A gente corta, dobra, repuxo. E não só isso, né? Você pode fazer também dispositivos, né? Dispositivo de solda, as ferramentas, tudo ajuda bastante aí. Parte de fixação é bem prática, como vocês viram aí, né? Mas que demorado é que você ter o time aí, né? O tempo certo aí que as peças têm que realmente estar atuando, né? Mas depois disso, ele é bem rápido, né? Rápido e eficiente, né? Dá uma visão geral aí, né? Do funcionamento. Ok, pessoal? Então, por enquanto, é, é isso, né? Vou ficando por aqui. Talvez eu vou fazer um outro vídeo só para fazer esses chanfros, esses acabamentos, né? Então, aqui a gente pode estar vendo também aqui as partes, tá vendo? Nossa tira se movimentando lá, né? Igual fizemos no início, né? Né? Ótimo, você vai fazendo furação, né? Essa cai ali, né? Tá tudo fixado. Talvez uma coisa que a gente vai ter que colocar aqui, pessoal, não sei se eu vou fazer esse vídeo, mas talvez, vamos acelerar um pouquinho. Talvez aqui a última peça, as últimas peças da tira, né, depois que passou pela faca de avanço, ele fica sem referência. Então a tira pode passar direto e você, como é tira, né, não podemos perder uma peça aí por causa da tira aí. Imagina que a gente vai colocar aí 100 tiras por dia, aí não podemos perder 100 peças. Talvez vamos ter que colocar aqui um pino aqui, né, um retrátil, né? E para a última, depois que a tira passar ali pela faca de avanço, ele tem aqui uma referência para parar, para a gente bater aqui as últimas peças, né? Não podemos perder peça nenhuma aí desse material, né? Então, talvez eu tenha que fazer isso, né? Pino, pensar em alguma coisa aí, né? A gente cortar. A gente cortar as últimas peças depois que a tira passou pela faca de avanço. Na realidade, vai ter um golpe só, sei lá, não podemos perder nenhuma peça aí, né? Então, aqui, se a gente colocar só aqui, ó, a parte. Vamos colocar aqui, agora junto com a parte média, né? Funcionamento, dá para ver bem aí, ó. Pilotou, né? Ó, pegou o primeiro macho, fez a pilotagem, né? Cortou, o pneu lá destacou, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu colocar a vista aqui por baixo também, né? Peça caindo, né? Isso aí, né? Vamos colocar esse aqui, esse aqui. Agora tiramos a parte média, né? E no funcionamento. Né? Ok.
Como falei para vocês, a coluna é sempre, né, manter ela, mesmo no curso superior da prensa, manter ela sempre guiando, né, a parte inferior. Por isso que na parte superior nem precisamos pinar, colocar pino na parte de cima, porque as colunas já vai fazer esse alinhamento. Ok, pessoal? É isso aí. Para mostrar para vocês a funcionalidade aí que tem aí do Logopress, é muito prático, tá? Para passar parte de projeto de ferramentas aí. Vocês que trabalham com ferramentas aí, pode estar falando aí com o gerente de vocês aí, sei lá, para conhecer um pouco mais esse programa. Como eu falei para vocês, não tem muitos programas aí voltados para assim, a parte de, de peças estampadas, né? Então, esse realmente é muito bom, já trabalho com ele há algum tempo e ele é excelente. Ok? Vamos parar aqui, vamos soltar só a parte de cima. Cadê a parte superior? Isso aqui que é uma confusão, porque isso aqui é só a parte de cima, ó. Vamos simular também aqui, né? Faz o corte, faz a pilotagem antes, né? A ferramenta é isso aí. O tema funcional é isso aí. Não pode construir que não tem como dar errado aí, né? Ou seja, um bom projeto, né? E trabalhando juntamente com um bom ferramenteiro, o resultado sempre é o melhor possível aí, né? Buscando sempre procurar também aí a opinião dos ferramenteiros, né? Porque na realidade eles que trabalham no chão de fábricas, né? Eles têm mais experiência assim do que acontece assim fora extra projeto, né? Então é sempre bom acompanhar o tryout, né, das ferramentas que realmente vai dando experiência aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou soltar todo o conjunto, né? Isso aí. Criei todo o conjunto, né? Ok. Então é isso, pessoal. Então, por enquanto, vamos ficando por aqui, né? Quero agradecer vocês aí por ter assistido, né? Pedir sempre aquela gentileza, dar aquele like pra gente, pedir que vocês se inscrevam no canal, né? E motiva a gente aí para estar fazendo aí novos trabalhos, ok? Então, por enquanto, vamos ficando por aqui. Ok, pessoal? Até mais!